Boas pessoal, daqui Rato Rato. Desta vez vamos comparar 4 GB contra 8 GB em gaming, porque as recomendações normais é que para montar uma máquina hoje é sempre recomendado 8 GB para jogar, mas vamos fazer testes e vamos ver o que é que se consegue fazer só com 4 e tirar conclusões. Portanto, aqui está a minha máquina do costume, portanto tem 8 GB de memória lá dentro, que sempre teve, mas vou fazer alguns testes em 2 jogos com 8 GB e tentar simular uma situação real. Só o jogo a correr e o jogo mais alguns programas de fundo como o browser, o Skype, por exemplo, e ver que impacto é que isso tem, ok? Portanto, sem mais conversa, vamos para os testes. Bem pessoal, estamos então aqui no GTA V, estamos com os 8 GB de memória, só com o jogo a correr, e como se pode ver aqui na memória RAM está em 3 GB de consumo sensivelmente, memória gráfica 1357 neste momento, mas o jogo acabou de arrancar. E os resultados que virem aqui tenham em consideração, e vai-se ver um bocadinho isso a acontecer, conforme passamos mais tempo a jogar, a memória vai aumentando gradualmente a quantidade de informação lá dentro, portanto a memória que é consumida agora não é que vai ser consumida daqui a um quarto de hora, 20 minutos, até que chega um ponto que estagna e eu ia para um sítio errado. Não, vou bem. Não sei. Não interessa. Portanto, andando para a frente, eu vou mais para o centro da cidade aqui no jogo. Vamos ver, isto para já está tudo normal, estamos a 65, 66 frames, sem problema nenhum. De uma forma geral está tudo em high, mas as opções gráficas aqui não interessam muito para o efeito, eu depois vou explicar porquê. Nem interessa ao certo medir os frames, porque se a memória não for suficiente não se perde de 5 ou 6 frames. Vai haver quebras um bocado agressivas, ok? Portanto, a memória já aumenta um bocado, a memória RAM aqui já está sensivelmente em 3 GB e meio, só com o jogo aberto, sem nada mais. Vamos andar mais um bocado. E eu sei, por experiência própria, que neste jogo, conforme se vai avançando, ele é capaz de chegar, passar até dos 4 GB, conforme se vai fazendo missões. E aproveito para dizer também que eu vou mostrar aqui, não é? Mas quem só usa 3 GB e não, algum jogo que esteja a precisar de mais, quem só usa 4 e algum jogo que esteja a precisar de mais de 4, é difícil de perceber isso. Porquê? Porque o Windows e os próprios jogos, se só tiverem 4, vão tentar usar à força toda menos de 4. Portanto, pode haver casos de pessoas que estejam a precisar de memória RAM, mais de memória RAM, e achem que não porque o jogo só está a consumir 3.8, por exemplo, não é um caso. O Windows vai forçar para que seja usada menos memória para ter sempre uma margem. Não sei se isso é bom ou mau, não me perguntem a mim, eu não sou pago na Microsoft para ter testes de engenharia, portanto, mas o que eu sei é que isso acontece. Portanto, estamos a arrebentar com algumas coisas. Primeiro porque é bom para testar, segundo porque é fixe, e portanto, já, como podem ver, já está em 3 GB e 600. Portanto, eu sei que se jogássemos mais uns 20 minutos, isto era capaz de ficar muito próximo dos 4. Mas o que vamos fazer agora, para tornar este teste mais realista, vamos abrir aqui o Skype e vamos fazer um login no Skype. Vamos abrir o browser e vamos abrir o Spotify. O Spotify é um programa que, para quem usa, tal como o Skype, não estou a imaginar a pessoa, tanto no Skype como no Spotify, a abrir e fechar isto sempre que vá ou jogar um jogo ou não. Portanto, está aqui o Spotify aberto, o Skype também, aqui no outro monitor, browser, e portanto vamos ver agora no jogo, com isto aberto, qual é o resultado, qual é a diferença, e já está sensivelmente em 5 GB, está em 4.8, 4.785, é capaz de ir para os 4.8 novamente. Portanto,
e ao fim de um quarto de hora, 20 minutos, depois de fazer uma missão ou duas, ele vai, que eu sei que vai, porque eu já testei, vai para os 5 GB à vontade, ok? Portanto, vamos ver depois como é que o sistema vai gerir isto se só tiver mesmo 4 GB. Vai funcionar bem ou vai crashar tudo? Vamos esperar para ver. Para já, o que eu vou fazer é sair do jogo, portanto já vimos que havendo memória e tendo programas abertos ele vai utilizar mais 4 GB, mas vamos testar com outro jogo recente e que está a exigir muitos recursos, que é o Witcher 3. Portanto pessoal, já estamos no Witcher. Este jogo é muito exigente para as placas gráficas, mas vamos ver memória e RAM. Eu voltei a fechar todos os programas, é mesmo só o jogo que está a correr e está aqui a consumir 3 GB e meio, sensivelmente. 3, 4, 2, 7 é a memória que está a consumir neste momento. Portanto, conforme avançamos no jogo e ele vai carregando mais coisas, vai certamente aumentar um pouco. Vamos subir para o cavalo. Eu só comecei a jogar o jogo agora, portanto estou assim um bocado desde o momento, não sei como é que é de mexer com isto, mas os frames estão neste momento a 43, 44, eu estou com quase tudo em low, estou com as texturas em high. Eu posso mostrar aqui quais são as opções gráficas. Este jogo é muito puxado, e isto é, como eu costumo dizer, é o Deus no livro. Portanto, como podem ver, o number of background characters está a médio, shadow low, terrain quality consegui pôr em médio, então não é mau, a qualidade da água também em médio, grass, a densidade já está em low, as texturas foi a única coisa que consegui pôr em high porque não está a ocupar muita memória gráfica, o detail level também em médio, mas aqui isto já tive que pôr em low para manter uns frames mais ou menos civilizados, não é? Post processing, adivinhe, tudo desligado porque esta gráfica não vai gostar muito de ter isto mais alto. E deixo a dica, se tiverem uma GTX 750 Ti que anda mais ou menos a par com esta gráfica, terão talvez 2, 3 frames a menos por aquilo que eu vi na internet, é isso que dá a sensação, mas os settings ideais para essa gráfica será esta. O ideal seria ter uma GTX 960 para jogar este jogo em 1080p, ok? Mas não é esse o propósito deste vídeo. Portanto, a memória gráfica está estranhamente baixa, ele está apenas a consumir 900 MB. Mas o que interessa aqui é a memória RAM, que é este o propósito, não é? E portanto está mais ou menos com 3 GB e meio, portanto avançando, jogando mais um quarto de hora, 20 minutos, é capaz de... Eu estou a notar aqui umas quebras, portanto daquele tipo de quebras provavelmente se resolvem com um limitador de frames, é como eu já expliquei isso no outro vídeo, mas em termos de memória e de frames, portanto podemos ver que está mais ou menos estável nos 40 e poucos frames, com 3 GB e meio. E vamos fazer o que eu fiz há pouco, que é ligar aqui, abrir o browser com o YouTube, sem nenhum vídeo a correr, só o YouTube aberto, outros sites, 4 páginas, não é? Vamos abrir o Skype e abrir o Spotify. O Spotify já abriu, está aqui no outro monitor, e vamos fazer um login no Skype. Ok, portanto fiz um login no Skype, Spotify aberto e o browser, e vamos ver qual é o impacto que tem na memória. E como podem ver, ele está a consumir já 3. Deixem mudar para uma parte onde talvez se veja melhor os números. Está em 4, estava a dizer 3, 4,5 sensivelmente. Os frames são mais ou menos os mesmos. Está em 41, 42, 44, dependendo por onde estivermos a olhar. Mas, portanto, o impacto nos frames não foi nenhum por se ter aberto aquilo, mas o impacto na memória foi de 1 GB a mais, ok? Portanto, neste caso mais realista, vamos ver também como é que se vai comportar depois só com 4 GB. Portanto, o que eu vou fazer agora é sair do jogo, vou tirar 4 GB de memória ao meu computador e vamos ver como é que estes testes vão resultar só com 4 GB, ok?
Volto já. Portanto, eu já tirei um slot, um stick de memória RAM. Portanto, estamos a trabalhar apenas com 4 GB, não com 8. E vamos experimentar então na mesma o GTA e o Witcher 3 nas mesmas condições e ver o que é que acontece. Bem, já estamos aqui no GTA V outra vez, com 4 GB de RAM apenas, e como podem ver, ele nem 3 GB nos está a usar. Portanto, quando tem menos memória RAM disponível, automaticamente o Windows e o jogo também, mas vai depender de jogo para jogo, vos vai consumir menos memória porque há menos disponível. Portanto, ele está sensivelmente a consumir 3. Não vamos já concluir que dá perfeitamente para jogar, porque pode não dar. Vamos avançar, porque como podem ver, ele está ligeiramente a aumentar a memória conforme se vai jogando, e pode chegar a um caso, ou não, vamos ver, onde simplesmente haja alguns problemas. Os frames são mais ou menos os mesmos, no meio da cidade 58, 54 neste momento, vai depender. Tenho a polícia atrás de mim, que é sempre fixe, mas para testar a memória vale a pena. E portanto, os frames são sensivelmente os mesmos, porque a memória a mais ou memória a menos, desde que a memória seja o suficiente, a variação de frames não vai ser 5 ou 2 frames, ou quer que seja. Se houver um problema de realmente falta de memória, o que vai acontecer é que o jogo vai dar umas travadas muito agressivas. É isso que vamos ver se acontece, porque ele só está a consumir 3, que é muito menos do que estava a consumir há pouco. Portanto, isto só está com o jogo aberto. Temos aqui a polícia agora. Vamos tentar criar um bocado de ação para aumentar o consumo de memória. Vamos rebentar com umas coisas. O consumo de memória aumentou um pouco, mas nada de mais. Não houve assim nenhuma queda de frames. Está neste momento entre 60 a 40 e tal, dependendo do que esteja a acontecer e por onde estivermos a olhar. Mas portanto, ainda assim anda na casa dos 3 GB. Se jogássemos mais um quarto de hora, 20 minutos, era muito provável que passasse. Eu vou morrer e acho que me vou deixar morrer. É provável que aumente aí para uns 3 GB e 200, 3 GB e 300. Mas vamos ver agora aquele teste que é abrir coisas, não é? Abrir outros programas e ver o impacto que tem. Portanto, um jogo que está-se a aguentar bem a consumir só 3 GB, o Windows está-lhe a dar 1 GB de margem, tendo em conta que só temos 4 neste momento, e o jogo está a correr lindamente bem. Portanto, vamos ver, abrindo outras coisas, o que é que acontece, ok? Portanto, browser YouTube, vamos abrir o coisa, baixa aqui. A Mentec baixa aqui, não abriu. Vamos abrir e outro. 4 separadores abertos. Vamos abrir o Skype e o Spotify. E portanto vamos fazer um login aqui. O Spotify está aberto, como podem ver. O Skype está aberto, como podem ver. E vamos ver o impacto que isso tem no GTA. Portanto, o impacto que tem é que já está em 3800 de memória, ok? Ainda assim, isto provavelmente acontece a algumas pessoas que noutros jogos, eu não vou poder testar aqui 30 ou 40 jogos, mas o que vai acontecer é que algumas pessoas podem ter 3800 como eu estou a ter, e o jogo estar a dar umas engasgadelas, umas travadelas, por assim dizer, muito agressivas, e a pessoa concluir que não é pela memória porque ele não está a consumir toda. Quando só há 4 GB ou quando só há outra quantidade qualquer, o Windows, por aquilo que eu me tenho percebido, é que vai tentar à força toda que nunca atinja o máximo de memória, ok? Para deixar sempre uma margem. Portanto, notoriamente, e como nós vimos no teste anterior, ele se tivesse mais memória, neste momento iria estar a usá-la. O que vamos ver é, para efeitos práticos, se isto se vai traduzir ou não em alguma situação em que o jogo não fique propriamente jogável.
neste momento parece-me que sim, está perfeitamente jogável. Ou tenho ali umas quedas para os 40 e tal frames, mas também acontecia isso com 8 GB. Vamos rebentar com coisas e ver se a situação se mantém. E vamos rebentar com mais um carro. 48 frames neste momento, 52. Portanto, eu não estou a ver grandes problemas para já. 37 3727, portanto ele está a conseguir gerir bem no facto de só ter 4 GB de memória, e eu fiquei sem balas aqui, o que é sempre fixe. Portanto, no GTA não me parece o ideal ter só 4 GB, mas parece-me que pode dar jeito em algumas situações. Ainda assim, não me parece ser extremamente crucial. Eu vou mostrar aqui as opções gráficas que eu tenho. Se alguém quiser tirar as suas próprias conclusões, vou passar assim de mais ou menos, uma forma mais ou menos rápida. Aqui está em alto, alto, normal, alto, tonalidade, melhor, Reflex MSA desligado, alto, alto, aqui normal, suave, Post Processing está em alto, este filtro vezes 8, Ambient Occlusion alto, Tessellation desligado, ok? Portanto, são estes meus settings e é este o resultado quando uma pessoa não sabe o que é que anda a fazer, morre no GTA V. Portanto, GTA V parece-me a mim jogável com 4 GB de RAM, ok? Portanto, vamos sair do jogo e vamos para o Witcher 3. Portanto, estamos de volta ao Witcher 3 com 4 GB. Como se vê aqui, os frames são sensivelmente os mesmos, entre 40 a 45. A memória, tal como o GTA, só tem 4 GB, ele arranja a maneira de consumir menos, está a consumir 2700. Vamos subir para o cavalo, se eu souber. Oh, estúpido! Oh. É um bocado tricky, bem. Portanto, consumo de memória 2700 e tal, mas não está a ter impacto nos frames. Os frames em si estão a ser os mesmos, ok? Que com 8 GB. No teste da memória, aqui notei uma travadela um bocado agressiva. Com 8 GB também notei, mas não foi assim tão forte. Ali foi um bocado forte. Os frames são os mesmos, mas vamos ver se há travadelas maior. Façam com que o jogo fique injogável, por assim dizer. Notamos uma apenas. Vamos voltar para trás aqui, fazer a mesma zona. E portanto, ele não está a usar sequer 3 GB de memória. Mas eu noto algumas travadelas, mas é um bocado difícil concluir porque eu também notava um bocadinho este stuttering com 8 GB. Tirando a outra ali atrás, foi um bocado mais agressiva. Mas acho que se pode concluir que para já o jogo está jogável e conforme se vai avançando ele vai aumentando o consumo de memória, mas por experiência própria eu sei que não vai aumentar mais 1 GB, vai aumentar talvez mais 300, 400, 500 megas no máximo. Portanto, este jogo para já parece-me ser jogável. Vamos fazer igual há pouco e vamos abrir cenas e coisas. Vamos abrir o browser. Vamos abrir o browser nos YouTubes e outros sites. E vamos ver qual é o impacto. Vamos abrir o Skype. Vocês queriam ver a minha password, mas eu não vos deixo. E vamos abrir o Spotify. Que está aqui aberto o Spotify. Portanto, um cenário semi-realista, parece-me a mim, ou mesmo realista. Tipo de coisas que as pessoas normalmente têm abertas no computador. E vamos ver agora com 4 GB podemos ter isto aberto.
e está a começar a travar no ferro, por assim dizer. Está em 3750. Neste momento o jogo não está com muita margem e pouco mais tem por onde aumentar caso seja necessário. Eu queria era ver se havia alguma engasgadela maior. Para já noto um ligeiro stuttering, mas igual ao que estava, portanto este jogo também é muito exigente. Portanto, nível de gráficos, post-processing, tudo desativado. A maior parte das coisas está em low, este jogo é o 2000, mas o number of background characters consegui pôr em médio, o terrain quality consegui pôr em médio, water quality em médio, texturas em high, detail level em médio e o resto tudo em low. Okay? Portanto, que é os mesmos settings que estávamos a usar com 8 GB, exatamente os mesmos, 1080p, e portanto isto está jogável, mas com pouca margem. Em alguma cena com uma batalha ou qualquer coisa, é provável que ele possa dar algum problema, mas se desativarmos, se desligarmos outras aplicações, parece-me feirinho mesmo para o Witcher. Okay? Vamos sair do jogo e vamos tirar algumas conclusões. Bem, o que é que se conclui então só com 4 GB usando estes dois jogos? Talvez no futuro eu faça um teste semelhante com outros jogos, conforme novos jogos vão saindo que possam ou não exigir muito mais memória e RAM, mas eu aconselho sempre quem está a montar um computador agora que utilize 8 GB, porque não sendo obrigatório pode-vos deixar ficar mal num ou noutro caso. E com base nestes dois jogos, o que se conclui é quem só tem 4 GB neste momento, não parece ser mesmo obrigatório passar para 8, dá para entrar para se desenrascando com 4, ok? Com base no que vimos. Certamente como por exemplo o Battlefield 4 em multiplayer com um mapa de 64 jogadores, vos pode trazer alguns problemas, mas eu não posso testar todos os jogos do mundo, não é? Portanto, com base nestes testes, conclui-se 4 GB. É jogável, de alguma forma, mas está muito no limite, como vocês puderam ver. Com 8 GB, portanto, adicionando duas destas, ou uma de 8, ficam muito mais à vontade. E há mesmo alguns jogos, não foi o caso destes, e eu não sabia quais eram os resultados que ia ter antes disto, porque eu sempre usei 8 GB. Fiquei surpreendido pela positiva, porque realmente o Windows ou o jogo, ou as duas coisas, conseguiriam gerir bem o facto de só ter 4 GB, mas nestes dois jogos. Noutros pode não ser suficiente, e portanto a conclusão que se tira, muito resumidamente, é para estarem à vontade. A minha recomendação continua a ser 8 GB, ok? O mínimo para gaming hoje em dia, para garantirem que não vão ter nenhuma surpresa. Está tudo bem, isto corre e daqui a um mês sai um jogo que simplesmente não vai aguentar com 4 GB, ok? Portanto, para estarem seguros, 8 GB mantém-se a minha recomendação. Ainda assim, para quem só tem 4, a recomendação é desliguem tudo que têm aberto quando forem jogar, para vos dar uma margem de segurança, e acredito que em quase todos os jogos ainda seja possível jogar com 4 GB, não sendo ainda assim o recomendado se estiverem a comprar hoje o computador, gastem mais de 30 e tal euros, 8 GB e estão à vontade, ok? Qualquer dúvida em particular, deixem aqui em baixo. Alguma sugestão para no futuro fazer este teste com uma outra situação, digam por favor. Estou aberto a sugestões, e para não variar, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostar, não gosto, subscrevam, e até à próxima.